Bom dia, pessoal, tudo bom? Quero te fazer uma pergunta muito importante nesse sábado. Quem é que vai reinar hoje? É você ou é o mundo? Gente, tudo que gira em torno desse conceito de reinar, claro, tá tudo vinculado ao que Deus quer pra gente aqui na Terra. Mas tudo que gira em torno desse reinar tá muito ligado à nossa identidade, àquilo que a gente acredita que a gente é. Eu vou trazer um exemplo aqui bem prático, bem simples e rápido, que vai te dar um entendimento perfeito do que eu estou te falando. Isso vai ser básico que a gente vai conversar hoje nessa live. Olha só, existem pessoas que se veem em relação a Deus somente como servos, somente como pessoas que têm que servir à vontade do seu Senhor. Perfeito, isso é muito bom, isso é certo. Está na Bíblia dizendo exatamente que todos nós devemos ser servos da vontade do Senhor. Só que tem só um problema aí. É que a grande, eu digo avassaladora maioria das pessoas para aí e acha que é somente servo. E o que tem isso, Júnior? É que a gente, além de servo, a gente foi chamado para ser filho, a gente foi adotado para a família de Deus. Nós somos corpo, Deus é o cabeça. Então nós somos pertencentes à família do Senhor. Tá, Ju, mas o que tu queres dizer mais ainda sobre isso? O que isso tem a ver? O que tem a ver é o seguinte, num exemplo bem prático. Vamos supor que você seja servo e você tenha um patrão, que é essa analogia que Deus faz. Quando você entra na casa do seu patrão e você quer, de repente, tomar um copo de água que está na geladeira, o que você faz? Você entra na casa sem pedir, você vai lá, mete a mão na geladeira, abre na frente de todo mundo, pega a água, toma. Sendo servo, você faz isso na casa do patrão. Você que já teve servos na sua casa, de repente, eles faziam isso na sua casa? Provavelmente não. Mesmo que você desse liberdade, eu tenho certeza que pelo nível de hierarquia e respeito, o servo voltaria para o seu patrão e perguntaria: patrão, eu posso? Meu senhor, eu posso abrir a sua geladeira para pegar um copo de água? E a pessoa ia dar autorização, claro que sim. E isso é um relacionamento normal, é um relacionamento que acontece por causa dessa hierarquia de servo e de senhor. Tá fazendo sentido? Perfeito. Agora, e o filho? Me diz qual é o filho que pede para o pai para abrir a geladeira? Já conseguiu fazer sentido para você? Qual é o filho que pede para o pai para abrir a geladeira? Qual é o filho que pede para subir na cama? Qual é o filho que pede para pegar alguma coisa e comer? Para usufruir de algo que é do pai, que é da casa do pai? Qual filho pede? Tá entendendo o diferencial? Eu vejo muitas pessoas olhando para o mundo, o mundo é exatamente tudo aquilo que Deus nos deu para que a gente governasse sobre, e fica gastando tempo em oração, dizendo: Deus, me dá tal coisa, possibilita isso, tal realidade na minha vida, falando dessa forma com Deus, principalmente em oração. Só que se Ele já deu tudo para nós governarmos e nós somos filhos dele, e a gente vive dizendo: não, tudo é de Deus, tudo é de Deus, e Ele te deu tudo, então por que eu tenho que pedir permissão para pegar? Já parou para pensar nisso? Cara, Deus me deu tudo. Então, por que eu tenho que ficar em oração dizendo: Deus, por favor, me dá, me dá? Ele fala: ei, eu já te dei. Desde o princípio eu já te dei. Só o que você precisa fazer é tomar posse, ir lá e pegar. Porque eu já te dei, tu és meu filho. Deu para conseguir entender a perfeita diferenciação entre quem é só servo e quem é filho? E isso já te dá uma identidade diferenciada, um poder de ação totalmente diferente das demais pessoas. É ou não é verdade? Já pensou você olhar para tudo ao seu redor agora e dizer: tudo é meu, porque foi o meu Deus que me deu, o meu Pai, Ele é rei, Ele domina sobre tudo. E em contrapartida vão continuar existindo pessoas que vão dizer ainda: ai, será que Deus vai permitir? Será que Deus... Ele já permitiu a atitude de ir lá e tomar posse daquilo. Perfeito, mas como é que isso acontece no passo a passo na vida prática de alguém? Bem, eu não vou te dizer exemplo de outras pessoas, eu posso te dar o meu. E até o motivo disso estar acontecendo aqui, de eu estar fazendo lives, de eu estar comunicando a palavra dele, tem muito a ver com o que eu fui descobrindo de mim. Mas como foi que tu foste descobrindo essas coisas de ti, a tua identidade? Justamente porque eu fui conhecendo cada vez mais a Deus, e é algo inevitável. É recíproco, é diretamente proporcional. Todas as vezes em que você conhece mais a Deus, automaticamente você vai receber um caminhão de revelações a respeito de quem você mesmo é. E quando a gente está ciente de quem a gente é, fica inevitável saber o que a gente precisa fazer. Você já se viu perdido, de repente: cara, o que eu faço agora?
que eu faço da minha vida, o que eu devo ser, como eu devo ser, com quem eu devo fazer a minha vida. Então essas dúvidas passam pela cabeça principalmente de quem é responsável e quem quer acertar. Agora, para a gente acertar, a gente precisa ter princípios baseados naquela palavra que é imutável, que é a verdade, que é a santa palavra de Deus. Como que eu faço isso? Conhecendo cada vez mais o Pai. E a gente faz isso de forma intencional. Não é orando uma vez ou outra, nem rezando, nem dizendo Deus está com intenção de conhecê-lo. Lembra que tem uma passagem lá em Mateus que os fariseus eles falam que conhecem a Deus. Nós profetizamos a teu favor, nós expulsamos demônios. Esses caras eram os caras que mais conheciam a palavra de Deus. Tinham uma dedicação sem comparação. Mas Jesus pega e olha para eles e fala: eu não conheço vocês, quem são vocês? Afastem de mim, eu não sei qual é o nome de vocês. Porque o que ele busca, na verdade, é o relacionamento intencional, aquele que é comunicado, que é conversado no coração, que é onde Deus fala. Então, quantas vezes você já sentiu a voz de Deus no seu coração? Quantas vezes você já conversou com ele nesse nível? Porque é assim que ele se comunica. Tem um exemplo muito forte, muito legal, que eu posso dar aqui, que é o da Joana d'Arc. Antes dela ser queimada, né? Houve um soldado que chegou para ela e falou: confesse agora. Fale que você não escuta vozes. Quer dizer que ela escutava a voz de Deus. Fala que você não escuta, que a gente não vai te queimar. E ela disse: realmente eu não escuto, porque ele não fala nos meus ouvidos, ele fala no meu coração. Eu escuto a voz dele no meu coração. Quer dizer, ela não negou escutar a vontade de Deus e acabou tendo o resultado que ela teve, mas é claro, é bom deixar claro essa frase de que ela diz que ele não fala nos ouvidos, mas sim que ele fala e que ela escutava ele no coração. Então é assim que a gente escuta Deus, a gente escuta Deus no coração. Perfeito. Então a gente já sabe que a gente tem que escutar Deus, que a gente tem que buscar um relacionamento intencional para começar a construir essa identidade. Gente, tem pessoas que, tem 30 anos, 40 anos e nunca tiveram um relacionamento com Deus. Nunca escutaram a voz de Deus no coração, dizendo: meu filho, não faça isso, é para fazer dessa forma. Aí a pessoa vai lá, faz e consegue todo o resultado segundo a vontade do Pai. Existem muitas pessoas que são assim, infelizmente. E isso que está acontecendo aqui nada mais é também do que uma tentativa de fazer com que fomente todo esse assunto que é a palavra de Deus e te enriqueça como pessoa nele. Porque é muito fácil dizer: eu sou de Deus. Agora, você sabe o que precisa fazer para verdadeiramente manifestar a vontade do Pai? A gente tem que ter contato com ele, intencional. Perfeito, mas como isso gera na vida? Como isso acontece na vida? Como eu disse, eu não posso falar sobre outra pessoa, mas eu posso falar sobre mim. Acontece o seguinte: eu tenho toda a influência, querendo ou não, eles fizeram uma pesquisa lá na comunidade onde eu frequento, na comunidade Alcance, que é maravilhosa por sinal, e foi levantado que a maioria das pessoas, para ter contato com Deus, para aceitar Jesus Cristo, elas vieram pelo network, pela influência de um amigo ou de um parente. Poucas disseram que foi num grande evento, num algo diferenciado. Mas mesmo nesse grande evento, ela foi convidada por um amigo. Então o teu network, ele influencia muito no resultado de vida que você pode ter. E não foi diferente comigo. Um amigo meu, chamado Jonathan Santos, tenho certeza que muitas pessoas que me acompanham no Instagram conhecem esse cara. Ele já tinha uma experiência com Deus, já buscava Deus de forma intencional. E durante as nossas conversas, tinham vários assuntos, e um dos assuntos era Deus. E ele comentava sobre as façanhas que já haviam acontecido na vida dele, o quanto que Deus já tinha revelado coisas para ele, o quanto que ele já caminhou na vontade, e o que acontecia eram coisas de filme, coisas que eu cheguei ao ponto de dizer assim: não, isso não pode ser real. Se for real, é Deus fazendo, porque isso não é natural. Eu confiava muito no nível de discernimento que o Jonathan tinha. Então, sabe aquelas pessoas que falam algumas coisas, mas pela credibilidade você fala: eu não sei se eu vou acreditar não. Mas existem algumas pessoas que têm uma certa credibilidade contigo, que se elas falarem coisas que até parecem absurdas, você leva em consideração por quem está falando. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu lembro que teve uma conversa que nós tivemos numa sala de reuniões do prédio onde eu morava. E a gente fez um evento lá da empresa, e quando terminou a gente continuou conversando e chegou a tocar no assunto de Deus. Eu lembro que ele usou uma frase assim, dizendo: Júnior, Deus conversa comigo, ele fala comigo. Eu não tinha noção do que significava isso, do que era isso. Às vezes eu achava até que era viagem da cabeça dele. Mas ele falava, e uma coisa ele sempre deixou muito claro quando eu tocou no assunto do teu nome.
Ele sempre disse que ele tem velocidade, ele tem pressa. Opa, desculpa, é um princípio de emoção aqui. Ele disse que ele tem pressa para a tua vida. Ele quer que o mais rápido possível tu comeces a ter contato com ele, porque tem muita coisa que precisa ser feita através de ti. E isso me chamou a atenção. E enquanto ele conversava, falando outras coisas, outras realidades que ele tinha passado, meu coração já estava quebrantado, isso me tocou de uma forma profunda. Eu digo, não, se isso existe, e se eu quero ter resultado grande na vida, não tem nenhum aliado que eu deva buscar melhor do que Deus. Então, se isso acontece na vida do Jonathan, eu quero que aconteça na minha também. Aí eu falei pra ele, o que eu preciso fazer? Ele falou, você precisa buscar. Você precisa intencionalmente chamar por ele, querer ele. Medita, ora, faz o que for preciso, mas ponha uma rotina de busca por ele. Por isso, eu estava lendo um livro chamado O Monge que Vendeu Sua Ferrari, do Robin Sharma. E ele sugere uma rotina pela manhã de meditação, onde a gente programava, sabe, todo o nosso dia mentalmente e jogava com as possíveis situações ruins que poderiam acontecer e já decidia uma postura que a gente ia adotar diante dessas situações ruins. Falei muita coisa, eu citar de uma forma bem prática e direta. Vamos supor que durante o dia eu tenho aqui no banco e suponhamos que eu vou enfrentar uma fila muito grande, isso vai gastar muito do meu horário, eu vou deixar de fazer, de cumprir outras tarefas. Eu estou disposto a isso? Estou disposto a passar por isso? Sim, porque eu vou no banco, então isso pode acontecer comigo. Então, quando eu planejo isso, eu já adapto com a postura que eu vou ter. Digo, cara, se eu passar mais de 10 minutos na fila do banco, eu tenho 2 materiais para eu assistir, para eu alimentar com informação, porque eu preciso construir. Então, eu vou levar esses 2 vídeos, que é de estudo, e enquanto eu aguardo, se for demorar muito, eu já preciso fazer. Então, quando a gente planeja dessa forma, sem sombra de dúvidas, o dia nunca vai sabotar a gente, nunca vai passar a perna da gente, nunca vai desestabilizar o nosso emocional. Desestabiliza o nosso emocional, a gente começa a tomar a decisão errada. Então, para tomar a decisão sempre boa, a gente tem que equilibrar o emocional. E para isso, a gente tem que cuidar do nosso dia. Então, essa reflexão foi muito boa durante todo o momento que eu comecei a fazer isso, porque eu nunca me pegava de prevenido. Eu sempre sabia o que fazer se de repente desse alguma coisa de errado no meu dia. Então, eu decidi aproveitar nesse momento para introduzir a busca intencional por Deus. O que eu fazia? Além de eu ficar sentado meditando, que era como eu fazia antes, eu decidi ficar em jejum, não comer, e fazer a minha reflexão de joelhos. Então eu orava inicialmente de jejum e buscava muito a Deus, pedindo realmente para que se Ele fala com as pessoas, se Ele dá direcionamento, se Ele quer cuidar dos seus, que eu estava ali aberto para que Ele pudesse fazer isso comigo. E isso eu continuei fazendo num longo período. Eu digo um longo período, foram 8 meses, para ser bem preciso. 8 meses, todos os dias eu orava de joelho, porque eu nem sem escutar absolutamente nada, sem sentir nada. Sabe aqueles arrepios assim que, nossa, o Espírito Santo, nada, não sentia nada, nem um passarinho cantando, fio, 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 sabe? Se Deus me dá um sinal e o passarinho pousou, não acontecia nada. Mas eu continuei assim mesmo. Depois de 8 meses, eu lembro bem, eu vou contar uma particularidade para vocês aqui. Eu estava num momento com a minha esposa, vamos dizer que um tanto quanto delicado. Haviam coisas que ela acreditava e que davam certo direcionamento e que eram diferentes da que eu acreditava, e eu buscava por outro direcionamento. Isso acabou criando alguns impasses entre nós, eu confesso. E em um desses dias em que um desses impasses aconteceu, eu lembro bem que a minha esposa estava no quarto, a Meire, e eu estava na cozinha lavando a louça. E eu comecei a não a orar, mas a reclamar para Deus, né? Dizendo, poxa Deus, eu me esforço, sempre a vítima, né? Eu me esforço, eu quero fazer algo legal, eu mudo como pessoa, não me importo de mudar como pessoa, só para ir ocorrendo uma melhor harmonia, uma adaptabilidade entre eu e minha esposa, para que a gente viva de uma forma boa, para poder te honrar. Então, e eu não estou vendo essa reciprocidade, a Meire precisa fazer alguma coisa, sempre a culpa está no outro, né? Eu não estou vendo ela fazer isso, estou vendo ela fazer aquilo, eu me esforço, mas ela não faz isso, ela não faz aquilo. Quando comecei a reclamar, quando eu parei de falar, que eu respirei, eu escutei a voz perfeita. Você quer que ela faça algo a mais para você? E aí eu fiquei estatelado, fiquei parado, congelado, sem saber o que fazer. Minha perna começou a tremer porque me deu medo demais do que estava acontecendo, porque isso nunca tinha acontecido. E a voz disse exatamente assim: então, faça primeiro você. Abra a porta. Se a gente quer
ter uma relação onde haja troca de coisas, essa porta nunca pode estar fechada, porque se eu tenho algo bom para te dar, a porta está impedindo. Então como é que eu faço para eu te dar essa porta? Ou eu abro ou você abre. Então o que ele me orientou foi que era para que eu abrisse a porta. Então se eu quero que ela melhore, eu devo melhorar muito mais, para através do meu testemunho, através do que ela vê na minha vida, através do sal que eu estou sendo, da luz que eu estou trazendo para a vida dela, o Espírito Santo possa quebrantar o coração e convencê-la de fazer parte do mesmo movimento, que é um movimento que contagia, que é aquele que é movido pelo amor de Deus. Isso veio como uma luva, eu entendi perfeitamente o que ele estava dizendo. Na mesma hora eu caí de joelho, comecei a chorar. E ali eu fui revelado a Deus. Deus tocou em mim, falou comigo. Eu fiquei do mundo, tipo, como é que Deus, com tudo que ele... E vem lá com o seu filho, com o Júnior, para resolver um problema que ele está querendo, para direcioná-lo, para fortificá-lo, para dizer, eu estou presente, eu estou aqui, tu vais escutar minha voz. Entende esse diferencial? E isso me fez me sentir tão amado, isso me fez me sentir tão forte. Tipo assim, se Deus está me orientando a fazer algo, é porque tem planos para minha vida. Então podia cair um avião no meu apartamento lá, que eu tinha certeza que eu ia sair vivo. Podia explodir uma bomba e eu estaria intacto, porque eu sei, a partir daquele momento, que Deus tem planos para mim. Então eu estou sob a proteção, o direcionamento, o comando dele. E isso foi, tipo assim, avassalador. Isso me deu uma força como nunca eu tive na minha vida. E a partir daí, eu decidi intencionalmente estudá-lo como um louco. Era uma coisa que eu já tenho prática e gosto muito de fazer, que é estudar pela formação. Eu sou professor. E a partir daí eu decidi estudar muito a palavra de Deus. Bíblia todos os dias. E todos os livros que eu pudesse ter acesso de interpretação da palavra, eu comecei a consumi-los e a entender muita coisa. Inicialmente não faz muito sentido. Eu confesso que quando eu comecei naqueles inícios velho, com palavras antigas, do que a mais pura e tocante palavra de Deus, aquela que penetra junto e medula, que te avalia de uma forma completa. E essa percepção que eu tive do encontro com Deus, o que fica claro aí, que é uma coisa que eu quero muito te passar, no momento em que Deus se revelou para mim, automaticamente eu tive uma revelação de mim mesmo. Então isso acontece todas as vezes em que você tiver contato com Deus. Quer saber quem você é? Busca ter contato com Deus. No primeiro contato com Deus, na primeira vez que Ele se revelou para mim, eu descobri que Ele existe, que Ele está comigo, que Ele fala, que Ele direciona. Tudo isso foi revelado para mim. Ele disse exatamente o que eu precisava fazer. E eu tive uma mudança completa no meu relacionamento com a minha esposa. Nós, sem sombra de dúvidas, saímos do nível que a gente estava. Nós fomos para um outro nível de relacionamento conjugal, bem diferenciado, graças ao direcionamento de Deus. Eu não aprendi isso no livro, não aprendi isso num treinamento. Isso foi lavando louça na minha casa e escutando uma voz. Nossa, o Júnior tá louco. Louco. Ou ele tá cheio de fé para acreditar no que Deus está falando no coração. Tá entendendo o diferencial disso? Então, todas as vezes que a gente tem um encontro com Deus, sobre quem nós somos, presta atenção. Deus falou para mim, abra a porta, seja você o doador inicial. Você quer algo de alguém? Então dê para alguém, para que esse alguém possa lhe devolver. Isso automaticamente fez o quê? Isso mudou a minha forma de agir com alguém. Então isso mudou a minha personalidade. Isso mudou meu caráter, porque a partir de agora eu vou ver essa situação de uma forma diferente. Antes eu via, eu faço e ela não faz, isso é injusto. Hoje eu vejo, eu faço e ela não faz. Então o que precisa ser feito para que ela passe a fazer? Eu fazer coisas a mais ou diferentes para que ela possa notar e ser convencida pelo amor e passe a jogar no meu time. Quer fazer em prol do que dê certo para nós dois. Tá entendendo como tudo aconteceu? Todas as vezes em que eu toco em Deus e que você toca em Deus, você não é mais a mesma pessoa. Antes era o Júnior que olhava para a situação e tinha uma determinada conclusão disso. Depois que Deus me tocou, eu olho para a mesma situação e eu tenho outro julgamento, eu tenho uma outra postura, eu tenho um outro comportamento completamente diferente da minha antiga identidade. A minha antiga identidade estava baseada em crenças, em princípios que eu via o homem fazendo. É justo, é injusto, tá certo, tá errado. Isso não existe com Deus. Com Deus é a minha vontade, baseada no amor. E o direcionamento que eu dou pro teu coração é Ele que vai acontecer. É Ele que é o certo. Então esse foi um nível de percepção muito diferenciado que eu quero te passar isso agora. Todas as vezes que você tiver contato com Deus,
que Deus se revelar para você, automaticamente você não vai ser mais a mesma pessoa. Por quê? Porque a intenção dele é que você faça todo o renovo da sua mente e que você passe a pensar, agir e enxergar as coisas como ele vê, como ele enxerga. É estar como ele, é ser como ele, é andar como ele andou. É dessa forma que funciona. Então, eu me considero um mega privilegiado. Foi o que eu fiz, me considerei um mega privilegiado por aquilo que tem acontecido. Eu me achava, tipo assim, um queridinho de Deus. Nossa, como é que Deus para falar comigo, cara? Isso é muito forte, isso é muito poderoso, isso é maravilhoso. Só que com o tempo e a busca de estudo, eu comecei a perceber que esse é o natural. É como Deus fez o mecanismo para a gente ter conexão com Ele e viver em conexão direta. Qualquer uma pessoa que feche o olho, se concentre e busque no seu coração intencionalmente a percepção de que Deus está na presença dela, de que Deus pode conversar, interagir, dizer o que precisa ser feito, pediu se relacionar com a gente. Lembra que ele fala orar sem interrupção, conexão sem interrupção. É isso que ele quer. E isso está à disposição de todo mundo. Mas por que eu não vejo todo mundo fazendo? Porque isso deixou de ser normal. Isso é natural, mas deixou de ser normal. Por quê? Porque o normal é o que a maioria faz. E a maioria diz uma para outra assim, tu é louco, Quer escutar a voz de Deus agora? Tu fala com Deus, tu é doido, Isso eu já escutei várias vezes. E isso me privou durante muito tempo, isso quer tentar escutar a voz dele. E ele fala, ele grita no teu ouvido, no teu coração, para que tu escute. Só que o costume de como agir apaga isso e faz com que a gente nem tente, que a gente nem acesse esse portal de contato com Deus. E isso está para todo mundo. Então, o que eu quero que você entenda agora? A gente vai finalizar. Eu quero que você entenda que Deus nos fez para ter comunhão e conexão com Ele a todo momento. E pode ter certeza, o mais interessado em cumprir a vontade de Deus é o próprio Deus. Então ele não vai dificultar as coisas para ti, pelo contrário, ele facilita. Se está difícil é porque você não está se encontrando. Agora, quer que fique mais fácil? Busque intencionalmente. Mas eu estou aqui há vários dias e não consigo escutar a voz dele. Isso é falta de prática. Lembra quando a gente começa a malhar? Põe o peso aí. Ninguém põe peso, a gente pega só a barra. E não é para te ter força ali, é para te aprender o movimento, sem peso nenhum. Depois que você aprender o movimento, agora eu já sei como é que faz. Aí a gente coloca os pesos laterais para poder fazer o movimento. É assim que funciona para tudo. Fechei meu olho aqui de falar com Deus. Vou falar. Eu não estou dizendo que isso não pode acontecer. Existem pessoas que têm essa conexão rápida, vão ter essa conexão rápida conforme o tempo de Deus, a vontade do que Ele quer acontecer para a vida de cada um. Só que essa conexão ela já existe, ela está aí livre, é um Wi-Fi ligado no mundo, sabe? O Wi-Fi divino ligado no mundo, que você nem precisa botar código, basta você só querer. E ele começa a se conectar. Lembra, para mim demorou 8 meses. E aí, você aguentaria pelo menos 4, a metade? Só 4 meses, todo dia de joelho, em jejum, orando, pedindo para que Deus falasse com vocês, sendo que eu nunca tive uma experiência. O que será que foi isso? Foi o Júnior sendo forte, disciplinado? Claro que não. Isso já é a mais pura manifestação de Deus. Já é o Espírito Santo me capacitando, dizendo, bora deixar esse joelho com um pouco mais de calo, que uma hora ou outra você vai conseguir. Se você conseguir com um longo tempo, você vai demorar 8 meses, nem que para você vai ser no primeiro dia. Essa realidade, a partir desse contato com Deus, eu mudei completamente como pessoa. E hoje é um outro Júnior que está aqui. Hoje é um Júnior que busca cada vez mais se alinhar ao que Deus quer para poder manifestar a sua vontade. E uma coisa muito boa, a vontade dele nunca é para amparar somente a você. A graça de Deus, a unção de Deus sempre vem multiplicadora. Se o que Deus está te falando vai beneficiar só você, coloque em xeque. Pergunte realmente a Deus, porque Deus trabalha no plural, Deus trabalha com as pessoas. Então, normalmente, Ele te usa para que a vontade dEle, ou a capacidade que Ele está te dando, impacte muito mais pessoas. E isso foi diretamente proporcional na minha vida. Porque a partir do momento que Ele começou a me revelar coisas, através da minha busca de estudos, em vários livros, e até hoje eu sou apaixonado, eu mergulho nesses livros, para entender profundamente como funciona a vontade de Deus. Então, todo esse entendimento que Ele me deu, hoje eu não consigo mais ficar calado. Hoje ele fica engatado aqui, eu tenho que falar para as pessoas. Já tiveram pessoas que, quando eu comecei a fazer essas lives, vieram no meu privado falando, cara, por que você não começou a fazer isso antes? É muito bom você falando, isso está renovando a minha mente, está me dando um entendimento diferenciado. Eu comecei a pensar de falar para os outros o que Deus estava me revelando.
era muito forte. Eu via as situações que eu entendia, que Deus me revelava, e eu pensava, cara, se as pessoas tivessem acesso a essa informação, elas não agiriam do jeito que agem. Elas não teriam resultado ruim, elas teriam resultados bons. Eu tinha esses mesmos resultados ruins. Agora eu estou agindo conforme Deus quer, eu estou tendo resultados bons. Olha como Ele liberta, olha como Ele orienta para o melhor, como os planos dele são melhor para a nossa vida. Então, se eu pegar essa informação e der para o maior número de pessoas, a partir daí vai ser escolha. Vai ser, eu já sei o que fazer com Deus, tá aqui, eu vou ter resultado, e eu sei o que fazer por conta da minha cabeça. E tá aqui o resultado. Eu posso, a partir de agora, escolher o que eu quero. Livre-arbítrio para isso. Mas a maioria das pessoas nasce e morre e nem tem percepção desse novo direcionamento para poder escolher. Agora, eu não quero mais fazer como todo mundo. Eu quero fazer como meu Deus quer. As pessoas passam pela vida e nem entendem, nem sabem que isso existe. Mas agora você sabe, você vai poder ter escolha de dizer, tipo, quando subir agora lá com Deus, eu já perguntar, por que você não agiu? Eu mandei um servo meu, o Júnior, ele falou pra você que era assim, 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 assado. Por que você não agiu? Livre-arbítrio, você vai ter que se justificar lá com ele. Não, é que eu achava, não, é que foi muito forte, mas é que eu não tinha o costume. Aí é problema teu com ele. Eu quero ao máximo buscar me alinhar à vontade dele, é o que eu aconselho que você faça, para que a vontade dele possa ser exercida aqui embaixo. E quem vai fazer isso acontecer somos nós. Ele não vai descer aqui para fazer as coisas. Ele já te incumbiu, ele já botou um servo para fazer a sua vontade. E lembrando que esse servo é filho, pode abrir a geladeira sem pedir. Perfeito. Agora o que eu gostaria de finalizar é deixando bem claro que toda essa revelação mudou quem eu sou. E a partir de hoje eu não consigo mais ficar calado, percebendo as revelações que eu tenho e o quanto que elas podem ser modificadoras na vida das pessoas, assim como estão sendo na minha. Júnior, então por que tu não começou a falar isso antes? Porque eu tinha medo de ti. Isso mesmo, eu tinha medo de ti que tá assistindo isso daí. Tinha medo de que tu ia falar sobre como é que tá aqui o cenário que eu decidi fazer, sobre a camisa que eu tava vestindo, sobre como ia estar a minha fisionomia, se meu cabelo estaria bem penteado, se o que eu falasse, se eu gaguejasse de repente, o que tu ia achar. Se de repente tu não ia julgar, quem é o Júnior para estar falando sobre Deus? Sendo que o próprio Jesus fala que todo mundo deve falar para Deus. Ele não fala, olha, estude muito e vá falar sobre Deus. Ele fala, não, vá falar sobre Deus. Entende? Eu fiquei com medo do que você ia julgar. Olha o Edson aqui dando bom dia. Bom dia, meu irmão, tudo bem? Como é que você tá? Tamo junto, meu irmão. Olha só, então eu tinha medo do que você ia falar, do que você ia julgar. Só que o contato com Deus, lembra? Ele vai mudando o nosso... Tinha medo. Hoje eu não me vejo mais como o Júnior que tinha medo do que tu ia julgar. Hoje eu tenho medo do que Deus vai fazer se eu não cumprir o que Ele quer que eu faça. Ele botou certos dons e talentos dentro de mim. E eu acredito que um deles é a capacidade didática de transferir informação e fazer com que as pessoas entendam. Ensinar. Eu acredito que é algo que eu consiga fazer de forma tranquila, com habilidade, sem desgastar. A didática que eu uso para transmitir informação acaba fazendo com que muitas pessoas acabam entendendo e se interessando pelo assunto. Então, se eu te dei esse dom e talento, eu quero que você me honre a minha vontade. E buscando por ele, eu entendi qual era a vontade dele para esse dom e talento, que era exatamente falar sobre a palavra dele. Então, Júnior, entende do jeito que eu te faço entender. E explica do jeito que eu te dei capacidade para explicar, para que os meus filhos possam aprender mais sobre mim. Essa é a vontade e o chamado que ele botou dentro do meu coração de forma limpa. E hoje dá para perceber no meu rosto o quanto que eu fico feliz em fazer isso acontecer. A gente se sente leve, a gente se sente voando. É diferencial. E eu insisto em querer falar sobre tudo isso para que talvez isso possa destravar você. E você possa querer buscar a intenção que ele pretende fazer através de você para outras pessoas, de vida, de sensação totalmente diferenciada. Eu digo isso porque é o que eu estou vivendo e coisa que eu nunca vivi nesses longos 38 anos que eu tenho. E aí, eu quero te fazer uma pergunta depois de ter falado tudo isso. Quem é que vai reinar hoje? É você ou é o mundo? Muito obrigado por quem está aqui assistindo e você que vai assistir depois porque eu vou subir essa live. Se fez sentido isso que eu estou te falando, compartilha com alguém. Eu tenho certeza que tem pessoas que passam pela tua cabeça enquanto você está assistindo tudo isso. E se tu gostou do conteúdo que está sendo mostrado, conversado aqui contigo, curte, porque a gente já sabe que isso vai para mais pessoas, a gente só vai acabar disseminando a palavra, o entendimento da palavra de Deus. A gente se vê numa próxima live. Um grande beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.